Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, paz, saúde e alegria para você. Estamos aí, um novo mês, estamos aqui, você está aí e tenho certeza que essa conexão é totalmente de Deus, é totalmente espiritual. Eu tenho certeza que você está sendo muito abençoado. Se você deseja nos acompanhar em uma das redes sociais que eu indico, o Instagram, Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? No Instagram, você nos acompanha também e você vai ter informações importantes para você estar conosco também adorando a Deus também em nossas reuniões presenciais. E estamos falando essa semana, entregando para você aqui algumas chaves que irão dobrar, abençoar a sua vida na área também financeira. Exatamente. Eu vou estar dando prosseguimento no que eu comecei a falar ontem, né? A importância de você agir sendo guiado por Deus e com a inteligência que Deus te dá. Então, sobre a questão econômica, financeira, precisamos entender que a sua renda, o seu salário, o seu prolabore, ou usando a palavra salário, ele é decidido pelo tipo de problemas que você resolve para alguém. Exatamente, para alguém. Não é tão bom quando você pega algo para fazer e resolve aquela situação, resolve aquele problema, e depois você tem uma gratificação que você fica até surpreso com isso. Então hoje eu quero falar mais uma chave, a importância dessa chave que é diferença. Essa é a palavra, diferença. Ou seja, resolva um problema que ninguém mais quer resolver. Não tem isso? Às vezes você já passou por isso, de ter na empresa, de ter algo para resolver e ninguém consegue resolver. Mas você faz uma diferença. Você chega lá, ou você já chegou lá, se você já fez isso, e resolveu aquele problema. Um problema que de repente alguém está ali há uma semana e não conseguiu resolver aquela situação. Mas você chegou ali e conseguiu resolver. E você resolveu, e você recebeu uma gratificação, você recebeu algo em recompensa, ok? Então é muito importante você entender isso, fazer uma diferença. Olha que interessante o que diz aqui Jeremias, capítulo 1, verso 5. Deus está dizendo assim: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei para as nações. Olha só, te santifiquei para as nações, e para as nações te dei por profeta. Deus estava falando aqui com quem? Com Jeremias. Então Deus falou para ele a diferença que ele iria fazer. Ele estava sendo santificado, separado ali para ser profeta para as nações. Ok? Então você precisa compreender que todos nós temos uma missão. Todos nós temos o nosso desígnio, a nossa tarefa a desenvolver aqui, agora, nessa terra. Então, faça diferença naquilo que você faz, na área em que você atua, na empresa, no comércio, na indústria, nos prestadores de serviço, enfim, naquilo que você atua, que você ama fazer. Então, resolva aquilo que ninguém quer resolver, resolva e vai ter provisão, vai ter promoção, vai ter bênção que vai alcançar você pela sua atitude de querer resolver uma coisa que ninguém conseguia resolver. Então você chegou lá, você conseguiu resolver. Pense nisso, tá bom? Outro texto eu quero deixar aqui para você, Salmo de número 139, o verso 14. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras,
e a minha alma o sabe muito bem. Então o salmista está dizendo, olha, eu vou te louvar, que a maneira que eu fui formado foi algo admirável, algo tremendo, algo maravilhoso, não é? E ele diz, a minha alma sabe muito bem disso. Então o que está querendo dizer? Você foi feito, você também foi formado no ventre da sua mãe. Deus permitiu que você nascesse. Para quê? Para nada? Não. Para um propósito. Então faça o teu melhor, desenvolva as tarefas que ninguém quer desenvolver. Você vai ver como a tua vida vai mudar, mas vai mudar para melhor, com certeza. Outra coisa importante, outra chave importante é você ser agradável e flexível. Isso significa o quê? Uma pessoa adaptável, né? Ou seja, adaptação. Então, é importante isso aqui, agradável e flexível. Você ser flexível não é você concordar com coisas erradas, não, mas ter flexibilidade, ser um bom negociador, uma pessoa equilibrada, ok? A Bíblia diz em Hebreus 13, verso 2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Você já pensou? Você recebeu uma visita e aquela pessoa é um anjo? Pensa nisso. Então aqui está dizendo para não esquecer a hospitalidade. É você ser agradável com as pessoas, né? Hoje estamos vivendo um mundo assim de tanta, parece que agressividade, né? As pessoas, qualquer coisa já está gritando, no trânsito então nem se fala, né? Mas é interessante você manter o equilíbrio, né? Então seja agradável e flexível, se adapte, né? Não é você se adaptar a um modo errado, né? Que vai contra um princípio da palavra, mas você poder ajudar, né? Poder ajudar. De vez em quando eu falo assim, olha, se eu não puder ajudar você, eu não quero então atrapalhar, eu quero ajudar. Então é muito bom quando você tem essa consciência, entendeu? Outra coisa importante aqui que diz a Bíblia em Gênesis 41:14. Então enviou Faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou os seus vestidos e veio a Faraó. Ou seja, enquanto ele estava lá preso, ele tinha um tipo de roupa, ele tinha um tipo de tratamento. Embora José, a Bíblia diz que mesmo ali na prisão, porque ele estava ali injustamente, né? Mas Deus era com ele. Então a presença de Deus é o suficiente, né? Mas a vestimenta ali de um preso, né? É de um jeito. Mas quando ele foi chamado para estar de frente com o rei, com o faraó, então ele arrumaram José, né? Barbeou-se, mudou seus vestidos, se arrumou, porque agora ele está diante do rei. Então não era qualquer pessoa, era o rei, né? Então o que significa isso? Então houve que uma adaptação, ele se adaptou àquele ambiente. Ele não ia entrar ali para conversar com o rei com aquela roupa lá da prisão, ok? Então entenda o que Deus está falando com a gente hoje. Ele quer te abençoar, mas você precisa aprender a ser mais agradável e flexível, e muitas vezes precisamos entender a respeitar os protocolos de certos ambientes, entendeu? Às vezes você quer usar um protocolo num lugar que não combina, que não dá certo. Pensa nisso, porque nós estamos nessa semana orando pela família, pelos trabalhadores, né? Então a gente quer que você seja uma pessoa próspera, bem-sucedida, seja o trabalhador empregado, seja o trabalhador empresário, empreendedor, autônomo, né? Profissional liberal, enfim, tá certo? Então é o que nós estamos passando para você, algumas dicas, são muitas, estamos aqui falando cada dia, estamos dando aqui algumas chaves, ou pérolas de sabedoria para você ser abençoado. Então busque ser mais agradável e também flexível. Saiba de uma coisa, quando a pessoa é mais agradável e flexível, ela consegue interagir melhor com o próximo, a começar na sua família. Talvez você está com um problema familiar porque você está querendo ser muito radical, você está inegociável, é uma pessoa inflexível. Aí vai ser mais difícil, mas seja mais flexível, Deus vai te ajudar.
Amém? Vamos dar mais uma chave aqui, dá tempo ainda hoje de dar mais uma chave para você. É a chave da conversa, da conversação. É isso mesmo que você está ouvindo. É uma chave. Ou seja, converse sobre assuntos significativos, assuntos que fazem você evoluir, crescer, seja espiritualmente, intelectualmente, um assunto mais significativo, ou assuntos, né? Tem gente que só gosta de falar de tragédia, tem gente que só conta notícias, tudo que aconteceu no Brasil, no mundo ou no seu bairro, ele está por dentro, né? E às vezes ele conta, né? Eu não estou falando da área de reportagem, jornalismo, estou falando da área de pessoas, né? Que não é a profissão dela, mas ela parece que gosta só de falar de coisas negativas, só de tragédia, só de escassez, só assuntos assim que deixa totalmente a atmosfera negativa, que é o que ensinei no dia de ontem, né, sobre a atmosfera, né? Separando aqui alguns textos bíblicos, diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Olha só, mansidão de sabedoria. Tiago capítulo 3, verso 13. Então você veja bem, estamos falando de conversação. Como tem sido as suas conversas? Seja à mesa, no almoço ou numa refeição, a sua conversa com seus amigos, com seus colegas, com seus conhecidos. Pense nisso. Será que alguma coisa ou algumas coisas não estão indo bem na sua vida? Porque quando você se reúne para conversar, é só lamento, é só notícia negativa. Pense nisso. Deus está falando, se Ele está falando, é para que a gente venha a melhorar também as nossas conversas. Ok? Muito interessante isso. Olha só que interessante esse texto bíblico aqui, ó. Diz assim: somente portai-vos de um modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do Evangelho. Então ele está dizendo, tem uma postura digna do Evangelho de Cristo, né? Boas conversas. É muito importante isso aqui. Às vezes você está em roda de certas pessoas e às vezes todos são cristãos, mas de repente os assuntos ali são assuntos que não agregam valores, não edificam quem está ali. Então pense no que você anda conversando. Melhore aí a sua conversa, que você vai prosperar também, inclusive sobre a questão financeira. Converse, né? Diga: eu sou próspero, abençoado, Deus vai me abençoar, eu vou trabalhar, eu vou vencer, eu vou sair das dívidas, se é o teu caso, algo bom vai acontecer. Converse coisa boa, porque coisa boa vai chegar até você. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por mais algumas pérolas que estamos passando aqui, ou algumas chaves, né, para abençoar o nosso amado e amada ouvinte. Abençoa os teus filhos e filhas, Pai. Abençoa aqueles que têm se alegrado conosco em receber essas instruções espirituais. Que possamos realmente ter boas conversações, conversar assuntos que elevam a nossa alma, que crescem a nossa fé, que ajudam o próximo, conversas que vão mudar ambientes, possamos saber fazer a diferença, resolver um problema que ninguém quer resolver e possamos ser mais agradáveis, mais flexíveis, Senhor. Nos ajuda nessa jornada, nessa caminhada. Abençoa os casais, os homens, mulheres, jovens e crianças, o recém-nascido, a mamãe grávida, a família querida, e abençoa a vida econômica, a vida financeira de todos que nos ouvem. Abençoa aqueles também que são agentes de Deus, aqueles que têm abençoado o nosso ministério, investindo, plantando uma semente de fé. Abençoa todos os colaboradores. Libera o teu favor sobre eles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta,
Uma palavra para abençoar sua vida.